Uma janela aqui para a gente falar sobre a Colômbia. Final de semana tivemos o primeiro turno da eleição na Colômbia, com vitória parcial, evidentemente, do candidato da direita. O candidato do regime, o candidato do senhor Gustavo Petro, ficou em segundo lugar. Temos um terceiro nome e ela já declarou, já manifestou apoio na próxima rodada ao candidato da direita. E eu vou trazer aqui algumas informações. Eu fui procurar se tínhamos informações mais atualizadas, Gerson, para ouvi-los sobre esse cenário na Colômbia, que é um cenário importante do ponto de vista da geopolítica do nosso continente, da América Latina. Isso promove um isolamento cada vez maior do Brasil, como até por as questões, o Brasil tem dimensões continentais, como um país liderado pela esquerda, com ventos de mudança no continente todo. Mas essa eleição na Colômbia está em curso. Então eu vou trazer a informação mais recente que encontrei foi da France Press, a agência dizendo que a entidade estatal responsável por fiscalizar os agentes públicos na Colômbia rejeitou as críticas, aquilo que poderia ser chamado de supostas irregularidades apontadas pelo presidente Gustavo Petro e pelo seu candidato, o Ivan Cepeda, em relação à contagem dos votos do primeiro turno. Isso é um destaque interessante, porque tão logo o resultado se concretizava, Gustavo Petro lançou uma ofensiva contra o resultado, né? Lançou suspeitas. Lembrando que o candidato dele ficou em segundo lugar. Então, essa rejeição já pelo órgão estatal em relação ao que seria a contagem dos votos, e a gente tem um segundo turno com Abelardo de la Espriella disputando contra Ivan Cepeda. Gerson, queria ouvi-lo sobre esse cenário na Colômbia, país já citado anteriormente, mas agora a gente passa para um olhar mais dedicado com o que acontece aqui na nossa vizinhança. Bom, primeiro que o que acontece na Colômbia serve para a gente de uma espécie de benchmark, de inspiração para o nosso processo político. Então, primeiro aspecto que eu acho que a gente deve analisar é que a gente já teve o exemplo do Chile, onde há uma diferença entre o Chile e a Colômbia, porque no Chile, no primeiro turno, quem saiu na frente, ou seja, quem venceu a prévia, né, ou seja, a primeira fase da eleição, foi a esquerda, foi a candidata apoiada pelo Boric. E que era essa a mesma projeção que todo mundo fazia na Colômbia. Todo mundo achava que o Gustavo Petro, com a máquina estatal na mão, ele que é o incumbente, é o presidente, e conseguiria sair no primeiro turno da mesma forma que Boric conseguiu com a sua candidata lá do Partido Comunista, lá do Chile, venceu o primeiro turno. Mas no Chile, todos nós já sabíamos, quase todos os analistas, que a direita venceria porque havia três grandes candidatos, ou candidatos fortes da direita, e mais um quarto candidato de centro-direita, que dividiram os votos no primeiro turno e todos acabaram, de alguma maneira, vamos dizer assim, se juntando, alguns oficialmente, alguns realmente apoiaram oficialmente, como aconteceu agora na Colômbia, porque a senadora que chega em terceiro, ela já oficialmente já declarou seu apoio ao Abelardo, né, que é o candidato que passou à frente. Mas no Chile não, no Chile essas articulações tiveram que ser feitas, mas conseguiram que a direita se unisse e venceram com tranquilidade, com folga ali no Chile. Hoje o Antônio Castro é o presidente. No Peru, nós teremos eleições agora, já é o segundo turno. A Keiko Fujimori está um pouquinho na frente, mas há chance dela vencer. Mas aquela esquerda mais radical, ela foi alijada do processo. E mesmo assim, o que a gente tem hoje é uma política externa do Peru muito mais alinhada com os Estados Unidos, com os investimentos americanos, até do que a China, que fez um grande investimento lá numa área portuária, etc. Mas e a Colômbia?
A Colômbia tem uma característica muito importante da gente entender que é a guerrilha que ainda está atuante. É a última guerrilha, podemos dizer, que ainda é atuante, que deriva ou que vem desde o período das guerrilhas ideológicas, ainda de guerrilhas marxistas. Nós tivemos em todo o continente o foquismo cubano. Porque na América Latina nós tínhamos a influência tanto do trotskismo, tanto da Rússia, da União Soviética à época, também tínhamos a influência do maoísmo, das alas que eram mais ligadas à China comunista na época, mas a grande força realmente dos movimentos de guerrilha foram de inspiração cubana, claro, com o respaldo russo da União Soviética. E esses grupos ali no Peru, grupos que ainda subsistem ali na disputa que agora, nesse momento, ainda acontece na Bolívia, ali com os grupos que foram instrumentalizados dentro da disputa indígena que existe ali na Bolívia, a mesma coisa acontece na Colômbia em áreas de plantação de coca. E é importante a gente entender que o Abelardo já disse que ele vai partir para cima das plantações de coca, vai atacar realmente, vai se juntar aos Estados Unidos, vai juntar a Colômbia no escudo das Américas para o combate do narcotráfico, quando a Colômbia ela é produtora de aproximadamente 65, quase 70% de toda a cocaína do mundo. Nesse contexto, o candidato de Gustavo Petro já disse que ele fará o oposto. Ele continuará a política de condescendência e podemos até dizer de estímulo à atividade que hoje é a atividade principal de financiamento, não só desse crime organizado transnacional do narcotráfico, mas que coloca bilhões em lavagem de dinheiro hoje que entram nos Estados Unidos, entra no Brasil e principalmente o Brasil hoje se transforma na principal rota com o Comando Vermelho e o PCC. Por isso que eu digo que essa eleição na Colômbia, Silvio, ela tem muito interesse para esse momento em que nós estamos vivendo de catalogação do Comando Vermelho e PCC como organizações narcoterroristas. Porque essa conexão dessas organizações é exatamente com as Farc, com o que seria ali o remanescente do Exército de Libertação Nacional, mas não somente isso, mas todos esses grupos que migraram da guerrilha ideológica para o narcotráfico, querendo fazer o combate ao imperialismo americano, ao capitalismo, por intermédio das drogas, e o lucro os transformou realmente uma indústria lucrativa em que eu posso dizer que hoje não existe mais ninguém fazendo isso por ideologia. São organizações criminosas. Por isso, a nossa torcida para que o Abelardo realmente vença o segundo turno vai ser agora dia 21 de junho. Eu espero que a gente tenha uma cooperação regional e que o Brasil tome a sua decisão, porque nós estamos ficando, como você bem disse, isolados na América do Sul, quando o Lula, lá no seu primeiro mandato, do primeiro para o segundo mandato, ele conseguiu construir junto com Cuba uma América Latina em que praticamente todos os presidentes eram de esquerda, eram socialistas, tinham financiamento do narcotráfico por intermédio da PDVSA lá da Venezuela. O BNDES botou dinheiro em várias dessas campanhas também, jogando dinheiro lá fora com as empreiteiras, Odebrecht, etc. Tudo isso a gente sabe. Só que mudou completamente. Hoje, o quadro da América do Sul é um quadro completamente hostil àquilo que Lula defende. E reforço, Gerson, porque podemos chegar a outubro, período eleitoral, primeiro turno das eleições no Brasil, num cenário em que a Colômbia já terá um presidente eleito de direita, os ventos de mudança já sopraram em outros países do continente, da América do Sul, como você mesmo já citou. Poderemos ter até lá uma posição mais aguda por parte dos Estados Unidos em relação a Cuba. Então, seria um isolamento total do Brasil do ponto de vista de ser governado pela esquerda, né? Aquilo que é o Foro de São Paulo completamente dizimado de poder. E isso, é claro que o Lula, isso também afeta, eu imagino, esse discurso dele, porque reacende aquela fogueira mais ideológica da esquerda, talvez esse anti-imperialismo
que dissemos há pouco, talvez seja ele esteja compreendendo todo esse evento e sabe que a vez dele vai chegar. Já estou repisando esse ponto para a gente deixar bem demarcado. Você citou o Peru, mas essa virada de chave na Colômbia é um processo que vai fazer com que o Brasil seja o próximo. É isso aí. Você colocou da maneira correta, e na verdade, se a gente estiver raciocinando com o dominó, aquele joguinho do dominó, né, que uma peça vai derrubando a outra, o dia 3 de janeiro foi a primeira peça. 3 de janeiro, com a captura de Nicolás Maduro, todo mundo sabia que caindo a Venezuela, cairia Cuba, cairia Colômbia e cairá o Brasil. É inexorável. E eu te explico por quê. Na verdade, esse discurso do Lula raivoso, ele é um discurso que denota muito mais desespero do que qualquer outra coisa. Por quê? Não, a esquerda no Brasil não tem a maioria, a esquerda no Brasil não governa. Por incrível que pareça, nós temos uma situação tão híbrida no Brasil que quem comanda, os donos do poder no Brasil não são da esquerda, essa esquerda petista. Quem tirou o Lula da cadeia, quem o descondenou, por incrível que pareça, foi o mesmo grupo que o condenou. Às vezes a gente esquece que Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, lá atrás, eles eram justamente aqueles protagonistas que condenaram Lula lá atrás. Só que quando as investigações começaram a chegar nesse grupo do poder ali do PSDB, de São Paulo, Michel Temer, etc., nós temos outras questões do sistema financeiro, mas eu ouso afirmar, Silvio, que há muito interesse financeiro em jogo e eles sabem que esse isolamento de respaldar Lula para um quarto mandato seria um suicídio de várias dessas instituições, que tem muito a perder. Eles gostariam de ter um nome muito mais domado. É claro que eles gostariam de ter uma terceira via, como muitas vezes eles chamam. Mas eu te digo, Silvio, tem tudo para que nós vejamos ali uma desistência de Lula ou uma configuração do sistema financeiro e do grupo de poder dizendo, olha, com Lula foi maravilhoso para retirar Bolsonaro, mas não dá para ficar com Donald Trump e Lula ao mesmo tempo. O Brasil não sobrevive a esse nível de disputa geopolítica do ponto de vista, pelo menos, dos grandes investidores, de quem realmente tem o poder no Brasil. Muito bem. Gerson, queria aproveitar a sua presença nessa terça-feira e o olhar para a geopolítica, o olhar para os assuntos internacionais, porque eu recebi foi uma imagem feita com inteligência artificial que já roda também os portais de notícia e as redes sociais na tarde de hoje. É de péssimo gosto, infelizmente, mas ela está repercutindo nas redes sociais. Uma imagem feita com IA, mostrando a imagem do Cristo Redentor e da Estátua da Liberdade, como se estivessem lutando, né, se digladiando. Seria o Cristo agredindo a imagem da Estátua da Liberdade. De novo, péssimo gosto. Para quem está nos assistindo, a gente exibiu aqui rapidamente e estou descrevendo a imagem. Foi feita com IA, mas ela foi publicada pela Embaixada do Irã, na Tunísia. E eu queria ouvi-lo, o que representa esse tipo de agressão, Gerson? Pois é uma visão, como a gente tem falado aqui muitas e muitas vezes, de um anti-americanismo meio doente. E eu digo doente e até anacrônico, a gente pode dizer, porque, na verdade, a sociedade brasileira ela não tem esse sentimento que o Partido dos Trabalhadores, os grupos de esquerda, eles tentam transmitir. É interessante que nós temos uma conexão cultural gigantesca com a filosofia, né, a tradição judaico-cristã. E hoje, os Estados Unidos são para o Brasil um parceiro econômico que nós não podemos abrir mão, como o Flávio falou. E vou além. Hoje, nós temos a situação inimaginável de ter um presidente que é persona non grata em Israel. Israel, eu já estou vendo que o Pitoli já está ali no warm-up para entrar daqui a pouco, e eu estive com o Pitoli lá em Israel,
E a gente viu o carinho, a admiração e a paixão que os israelenses têm pelos brasileiros, que eles reconhecem Oswaldo Aranha, tem monumento, eles sabem que a independência de Israel aconteceu e a formação do Estado de Israel graças à ação do Brasil nas Nações Unidas. Nós temos uma história de conexão cultural, seja da Segunda Guerra Mundial, que as Forças Armadas estiveram juntas, e eu vi hoje a Bruna Torlai numa conversa sensacional com o Pitoli mais cedo, e ele faz uma pergunta sobre a questão das Forças Armadas. As Forças Armadas têm uma relação, desde a Segunda Guerra Mundial, de terem ido. Foi o único país da América Latina que mandou tropa para a Europa, perdeu vidas lá para libertar a Itália do fascismo. E hoje as Forças Armadas estão vivendo um momento em que a Bruna ressaltou esse aspecto, que nós estamos com as nossas Forças Armadas desmoralizadas, sem recursos financeiros e sendo tratadas hoje no país como parte ou partícipes ou apoiadoras desse regime, quando isso não é verdade. Muita gente fala, mas essa intervenção dos Estados Unidos, o que farão as Forças Armadas? Porque alguns militares, talvez ali alinhados ali ideologicamente com o atual governo, dizem, por exemplo, que é verdade, nós não podemos ser a polícia dos Estados Unidos. Eu sei, porque durante 32 anos da minha vida eu vivi esse drama de nós não querermos nos afastar das nossas missões precípuas. Mas eu digo para você uma coisa, eu vou terminar o meu comentário, não vou me aprofundar, mas digo para você o seguinte: se tem uma forma de você salvar ou levantar de novo o moral das Forças Armadas, isso é exatamente colocando as Forças Armadas junto à necessidade da segurança nacional mais premente hoje, que é o combate a esses grupos terroristas que estão nas nossas fronteiras, na Amazônia, etc. É impossível fazer esse combate sem as Forças Armadas. E olha, a desmoralização é tão grande, Silvio, que eu recebi informações essa semana de que na Escola de Sargento das Armas nós já temos alunos que estão pedindo desligamento porque os próprios instrutores, sargentos, dizem, olha, eu sou obrigado a fazer Uber de noite para pagar as minhas contas, porque o meu salário de sargento não é suficiente nem para pagar as contas. A Bruna falou para o Pitoli mais cedo que isso já vem de Fernando Henrique, e é verdade, porque isso foi um planejamento de desmoralização e que desagou nesse momento que a gente está vivendo da transição de Bolsonaro-Lula, em que hoje as Forças Armadas estão sendo, de certa maneira, antagônicas, tanto à direita e à esquerda, e a sociedade desconfia até da capacidade das Forças Armadas. Isso é péssimo. Eu vou te dar uma informação aqui que ficou, para mim, chocante. Talvez a gente não saiba, mas o general Mourão, que foi escolhido pelo Bolsonaro para ser o vice, na época ele era o quinto nome da lista. Mas ele ele se filiou a um partido político à época por pedido do Bolsonaro. E ele nem considerava ser vice-presidente da República. Por quê? Porque ele tinha sido eleito presidente do Clube Militar. O Clube Militar, ali com sede no Rio de Janeiro, é chamada da Casa da República, já teve um protagonismo em várias quadras da história do país. Você sabe o que aconteceu esse ano, Silvio? E eu sei que o Pitoli está ouvindo a gente ali no warm-up. O que aconteceu esse ano foi que, pela primeira vez na história, não tem chapa se candidatando para o Clube Militar. Eles não têm gente que queira... Porque há uma desmoralização nos oficiais da reserva. O Clube da Aeronáutica tem uma chapa, até que eu fiz um vídeo apoiando a chapa amarela ali do Tenente Coronel Kaufmann, mas eu já soube que até lá eles estão com um problema que o grupo que está saindo está com acusações de questões de malversação mesmo, de conflitos de interesse ali. Ou seja, há uma desmoralização. Por quê? Porque até os militares da reserva sabem, e os da ativa, que melhor do que distribuir água no Nordeste, de fazer ação cívico-social, do que limpar a praia durante derramamento de óleo, do que participar de campanha de vacinação, do que realmente trabalhar para as populações indígenas com assistência social. Tudo isso é bacana e é importante, como a gente viu no Rio Grande do Sul, lá na tragédia daquelas enchentes. Mas eu digo para você, Silvio, se nós não trouxermos as nossas Forças Armadas para a missão mais importante hoje para o cidadão brasileiro que diz respeito à segurança nacional,
A gente vai perder toda uma geração que não vai ter mais orgulho de envergar as fardas das Forças Armadas. Mas uma notícia boa nós temos. Aquilo que Milei fez na Argentina, que estava com uma Força Armada muito mais desmoralizada, o Flávio Bolsonaro vai fazer, eu não tenho a menor dúvida. Ele vai colocar as Forças Armadas, sim, em ações que o tenente, que o sargento vão se orgulhar de entrar numa aeronave, de fazer uma operação na selva, de fazer uma operação que tem a ver com a sua vocação. Claro que as ações subsidiárias são importantes, mas isso não eleva o moral da tropa. Eu digo para você, eu estou ansioso de ver as nossas Forças Armadas de novo resgatadas nesse elan, nessa consideração, nesse prestígio que gozavam com a sociedade. Usa Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso, temático da Copa do Mundo, lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.